Revista Verbo, bom dia a todos. Bom dia, mais um domingo abençoado que nós estamos aqui para adorar a Deus. Que bom estar com vocês, que bom termos a oportunidade de sermos o ferro que afia o ferro, de inspirar os outros, de fortalecer nessa caminhada com Cristo. Que bom caminhar com Jesus, né? Que ele seja sempre o nosso refrigério, sempre o nosso norte, sempre a nossa paz. Deus, obrigada por esse domingo, obrigada por o sopro de vida que o Senhor sopra sobre nós, obrigada pela paz que excede todo entendimento, obrigada pelo seu amor que nos envolve, obrigada por sermos seus filhos amados. Obrigada por esse momento de louvor e adoração que nós vamos ter agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tu nunca muda. Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Poderoso Tu, Jesus, Deus. te adoramos. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. A ti, Senhor, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno, erga a tua voz, igreja. Ao único que é digno Todo o nosso coração, Deus. de receber. Abre o seu coração, sua mente, e busque a presença de Deus. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Nós te damos a nossa adoração, Jesus, nessa noite. A ti coroamos, Rei, Senhor, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, te adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser. Tu és único, Tu és Senhor no nosso meio. Bendizemos o Teu nome, pela Tua bondade e misericórdia que nos alcança, Senhor. Ao único que é digno de receber. Tu és, Senhor, a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele Você que entende isso, erga tuas mãos aos céus, diga: coroamos a ti, ó Rei, a nossa adoração damos a ti, ó Rei. Senhor, tu és, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo
ser. A nossa vida é tua, Senhor. Aleluia. Porque é o terceiro dia. Ele ressuscitou. Vamos aplaudir o nosso Rei, Senhor. Aleluia ao teu nome, Senhor. Nós te adoramos. Nós te bendizemos em todo o tempo. Enquanto há, Senhor, fôlego de vida, queremos te adorar. Queremos te bendizer. Porque és invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tua vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo. És invencível, Inigualável, hoje pra sempre reinará. Reine em nossas vidas, Senhor, a todo tempo, Senhor, toda permissão, Senhor. Toda permissão, Senhor. Toda permissão, Senhor. diga acima, Da vida, Senhor. acima de todo nome está. E vamos glorificar. Poderoso esse nome é. Poderoso, aleluia, Senhor das nossas vidas, amém? Digam glória a Deus, igreja. A Ele o nosso louvor, todo tempo, amém? Toma o seu lugar em nome. Recebe nossa adoração. Recebe nossa adoração, Senhor. Mais da tua glorificação. Mais da tua glorificação, Senhor. Da Paula, Senhor. Maria, Senhor. Do Tarcísio, do Miguel, da Carol. Sobre o trono A gente online sobre de justiça, eternamente mais da tua presença. haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça,
diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Uau. E sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Senhor. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade
Ruja o leão sobre o Brasil. Não ruja em nós sobre o pecado, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer. Para fechar essa aí. E agradecer-te por toda nossa vida. Só tu és o Deus. Só tu és o Deus eterno. Da terra. E céu. Muito obrigado. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos estamos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Aqui viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por toda em nossa vida. Confiamos em teu
aplaudir ao Senhor. Vamos para Ele. Aleluia. 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 Deus, que bom a gente poder adorar Jesus, que bom a gente ter esse tempo, né, tão precioso, e que bom estarmos em união e comunhão. Costumo dizer que é muito bom ser filho de Deus, é muito bom mesmo. E a gente não consegue mensurar, porque muitas das vezes a gente não se sente filho. Muitas das vezes a gente se sente esquecido, afastado, que não é cuidado. Mas o Senhor, ele é tão precioso. Ele cuida da gente na sutileza, nos mínimos detalhes, nas pequenas palavras, nos lugares que ele permite até a gente ir para a gente aprender. E ele é bom, misericordioso. Então, agora, Deus, eu quero orar pelas famílias que aqui estão representadas, porque quando nós temos a permissão de Deus para constituir uma família, essa família ela deve exalar o reino, né? E um dos maiores incômodos meus é quando eu tenho atitudes que não exalam o reino. Então, Deus, obrigada. Obrigada pelas famílias que aqui estão representadas. Obrigada pelos sacerdotes que estão à frente dessas famílias. Obrigada, Senhor, por aquelas famílias que ainda não têm um sacerdote, mas que o Senhor já preparou, já sabe o dia e a hora. Deus, obrigada, porque diante do mundo, nós ouvimos falar de terapia sistêmica, mas segundo o Senhor, foi o primeiro ministério. Esse sistema foi instituído por ti. Pai, nos mostra na clareza a identidade que nós temos, como nós temos que seguir, o que nós temos que falar, quando nós temos que renunciar, quando nós temos que honrar e exaltar o outro dentro do nosso lar, na função que ele está. Assim eu te agradeço, Deus, pelas famílias que o Senhor tem permitido ser instituídas aqui, para que possamos exalar o seu reino, em nome de Jesus. E uma forma também de adorar a Deus são os nossos dízimos e ofertas. E o engraçado é que eu nunca fui de ver o dízimo e oferta como uma coisa muito difícil, né? Mas para algumas pessoas o dízimo e oferta é um pouco difícil de se lidar, né? Na Bíblia fala que nós não devemos adorar dois senhores, né? E fala de Mamon. E o dinheiro, quando ele não é bem administrado pelo homem, ele vira um senhor da nossa vida. Ele nos comanda. Ele é aquele que vai nos levar a alguns lugares ou nós vamos usá-lo para estar em alguns lugares. Então, tudo é a forma que a gente vê o dinheiro, né? Ou o dinheiro nos domina ou nós vamos dominá-lo. Então, como o Senhor falou a nós que nós iríamos ter autoridade na terra sobre todas as coisas, nós vamos também ter autoridade sobre o dinheiro. E na nossa vida, nós temos que levar ao Espírito todas as coisas. Por quê? Senão nós vamos fazer deuses da nossa vida, nós vamos fazer o dinheiro como um Deus, nós vamos criar problemas através dele também. Então, de uma forma assim, que só a sabedoria de Deus para nos permitir caminhar com o dinheiro, né? O dinheiro é fantástico. E em Mateus 25, 21, nos mostra como nós podemos usá-lo para o reino. E isso é até um incentivo. Mateus 25, 21, que é a parábola dos servos, como eles usaram o que lhe foi confiado, né? No final fala, o Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Gente, sinceramente, o que é 10% do que nós recebemos? O que cada um recebe aqui? O que é 10% da sua casa? O que é 10% do seu salário? E aí a gente volta para semear no reino. E aí o Senhor já fala aqui, você foi fiel no pouco, eu vou lhe dar mais responsabilidade. Então,
quem não quer intimidade e responsabilidade com o Senhor, não se aprofunda nesse rio de Ezequiel. Então, é o que eu costumo dizer, o dízimo não é muito difícil. Quando você começa a ter relacionamento com Deus, Deus é que vai te dizer quanto você tem que dar, o que você tem que dar, o que você tem que fazer. Então, nesse momento, quem quiser ofertar, quem quiser dizimar, lembra que não é pra gente, nunca será. A Igreja Verbo está fazendo uma administração das finanças que vocês aceitam semear. Só que vocês fazem é para o Senhor. Ele é que sabe. E Ele é que relaciona com vocês o dinheiro de vocês. Não sou eu. E nem quero que seja eu. É muita responsabilidade para o que não é meu, né? E nem o nosso é nosso. Mas que o Senhor fale aos nossos corações e que Ele é que possa direcionar e que Ele possa sempre nos mostrar onde a gente tem que estar e de que forma é para dizimar, né? Se algum dia alguém quiser algum direcionamento, que o Senhor mostre a vocês a quem perguntar, né? Que isso também é importante. Então, Deus, obrigada. Obrigada por esse tempo. Obrigada pelas finanças da Igreja Cristã Verbo Portugal. Obrigada porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que há um ano atrás nós nem pensávamos em estar aqui. Há um ano atrás, todas as pessoas que estavam online nessa sala não pensavam nem em estar aqui, Senhor. E o Senhor sabe o que o Senhor tem para o próximo ano. Não compete a nós, mas compete a nós, sermos seus filhos e ouvir de Ti. Então, Deus, obrigada pelo seu cuidado, obrigada pelo que você tem semeado no nosso coração. Que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam abertos para Ti. Assim eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aqui tem o gasofilácio presencial, quem quiser usar. Deus. Ou transferência pela... é. Só não tem MBWay, né? Conta de... É como se fosse uma conta empresa, não tem MBWay. E agora nós vamos para a palavra que o Senhor semeou no coração. Pode tirar, gente? Pode tirar? Pode tirar? Pode, né? A palavra que o Senhor semeou no coração do Fagner. Deus, obrigada. Obrigada pelo que você tem feito em nosso lar. Obrigada por como você tem tratado o nosso lar. Nos dê sabedoria, Deus. Nos dê sabedoria para entender cada lugar que o Senhor nos permite estar e o que o Senhor nos permite viver. Assim eu te agradeço por tudo que você coloca no coração do Fagner, por cada palavra que ele vai proferir pela boca dele, que seja somente da sua vontade, Jesus. Assim eu te agradeço. Amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Deixa eu só colocar um soaking aqui pra gente, pode ser? Amém? Todos bem? Tudo tranquilo? Amém. Aleluia. Vocês estão indo online, Raquel. Tem muitas visitas hoje aqui, hein? Raquel, sejam bem-vindos, vocês visitantes, que o Senhor esteja com vocês também. Uma bênção. Celso, meu irmão querido, Fernando, Rosângela. Amém? Deixa eu colocar o soaking aqui. Vou abaixar um pouquinho. Vou compartilhar com vocês aí também de casa. Amém. Gente, ontem eu estava à noite, né? Pensando, Senhor, a gente passa por cada situação que Ele permite que a gente esteja naquelas situações exatamente para ver como está o nosso coração diante daquilo, né, que Ele é para nós. E essa semana a gente passou por uma situação um tanto quanto constrangedora, diante de um contexto específico. E, mais uma vez, o Senhor, né, pôs à prova o nosso coração, mais uma vez. E olha como o Espírito Santo é incrível, Ana. Incrível. Eu estava pensando sobre uma palavra, e às vezes eu pergunto para o Miguel, normalmente eu pergunto para o Miguel, filho, o que eu vou falar amanhã? Aí ele confirma aquilo que o Senhor já tinha me falado, ou às vezes muda totalmente o rumo, né, da palavra.
E aí ontem eu estava pensando, refletindo, eu falei, não, tem uma coisa que está me incomodando, né? E eu vou levar isso domingo, porque eu sempre trago primeiro o que o Senhor coloca no meu coração, me trata, para depois eu exponenciar isso para fora, né? Para trazer para vocês a minha experiência e a gente, dentro da palavra, daquilo que o Senhor, né, nos anima a fazer, compartilhar. E aí eu falei, Carol, eu estou com uma sensação de falar sobre um tema X. O Senhor falou contigo alguma coisa sobre falar algo amanhã? Aí ela falou assim, aí eu o quê? Ela, sobre o poder do perdão. Eu falei, uau. Porque exatamente a palavra que veio no meu coração foi falar sobre perdão. Então é isso. Então é isso que o Senhor quer que a gente compartilhe amanhã. É isso que o Senhor quer entregar amanhã para os nossos amigos, para os nossos irmãos. E hoje então, o tema da mensagem é esse, né? O poder do perdão. E quando a gente fala do poder do perdão, normalmente quando a gente olha no mundo, Jasmine, o mundo diz assim pra gente: quem perdoa é. Quem nunca ouviu isso? Quem perdoa é Deus. Nunca ouviu falar isso? Nunca ouviram? Só que Deus nos chama, nos exorta e nos dá uma ordem que nós também temos que perdoar. Então, isso que o mundo fala é um engano de Satanás plantado na nossa mente, de que só quem perdoa é Deus. Não, porque se nós somos filhos de Deus e nós gozamos dos atos do Senhor, nós também temos o dever de perdoar. Nós vamos ler aqui algumas passagens, isso vai ficar muito claro. Nós só temos aliança, conciliação com Deus quando nós perdoamos. Se nós não perdoarmos, o Senhor também não nos perdoa. É incrível como isso está claro nas Escrituras, Andréia. E às vezes a gente não percebe. No nosso olhar, né, às vezes ligeiro, rápido, sem reflexão, sem meditação, sem um mergulho na palavra, a gente não percebe o quanto o Senhor fala com a gente de uma maneira muito clara. Se você não perdoar, eu não vou te perdoar, porque você tem que perdoar, porque o perdão ele vai gerar na gente algumas questões incríveis. A gente vai discorrer sobre isso no decorrer do dia de hoje. E aí, normalmente, a gente, quando ouve isso, Thalita, né? Quem perdoa é Deus, a gente internaliza, Tarcísio. A gente internaliza e fala o seguinte: bom, quem perdoa é Deus, então deixa o tempo curar as coisas. Só que o tempo ele não vai curar nada, porque o perdão é uma decisão nossa. Então, o Senhor vai nos permitir estar em certos contextos, em certas situações, para testar e tratar, testar o nosso coração e tratar a nossa mente diante das circunstâncias. Isso é fundamental, porque eu já falei isso aqui com vocês uma vez: a santificação é um processo. E a gente vai chegar na santificação plena, ou seja, na santidade, se nós tivermos em franca obediência àquilo que o Senhor manda que nós façamos. Eu não tenho opções, Ana Paula. Eu não posso ser conveniente com o evangelho na mão, Guiar. Não, eu vou fazer o que me convém, o que não me convém, eu não vou fazer. Deixa que o tempo resolve. Se Deus é que perdoa, então deixa isso para lá, deixa isso quieto. Vou levantar aqui o tapete, vou colocar sujeira para baixo do pano. Não funciona assim no reino de Deus. Não funciona assim. Nós temos que ser claros, transparentes. Ontem eu estava conversando com o Carol e com o Miguel. A omissão também é falta de transparência. Ah, mas eu não falei porque lá na frente eu posso falar, mas se eu não falar hoje, pode determinar a decisão da pessoa amanhã. E aí você vai revelar para ela a sua real intenção depois que ela tiver tomado uma decisão com uma informação que não foi passada. Então nós temos que trabalhar isso também na minha mente. Eu, quando vivia no mundo, eu tinha essa mentalidade. E graças a Deus, Romanos 12 entrou na minha vida de uma forma tremenda. A renovação da mente, né? Para a gente experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então a gente precisa renovar a mente da gente. Não, o Senhor quer que eu aja assim. Se nós falamos que amamos Jesus, uma coisa é você amar Jesus, a outra coisa é você ser simpatizante de Jesus. O que você é? Tem que escolher. E se você escolhe amar Jesus, é seguir a Jesus. É ser discípulo de Jesus. É fazer o que Jesus faz. É agir como Jesus age. É pensar como Jesus pensa. E é perdoar como Jesus perdoa. Tá ali? O Pedro uma vez perguntou ao Senhor. Vamos falar em Mateus 18, 21, 22. Todos conhecem essa passagem, né? Senhor, se meu irmão pecar contra mim,
Quantas vezes eu tenho que perdoá-la? 7 está maneiro, né, Jesus? 7 está de bom tamanho, né? O que ele falou lá, Rosana? 7 não. 70 vezes 7. Eu tenho até um boné, né? 70 vezes 7. Só os fortes entenderão. Porque para perdoar 70 vezes 7, tem que ser muito forte, tá ligado? Tem que ter um coração muito resiliente no Senhor. E não é fácil. Eu não posso andar sem perdoar. E não é fácil. Porque você é subjugado, você é colocado na berlinda. Mas é assim. E Jesus fala claramente: você que está comigo, tu vai ser perseguido, tu vai ser julgado, inclusive pelos teus, por quem está andando contigo. Por mais que a gente não espere, mas isso vai acontecer. Isso vai acontecer, ok? Isso vai acontecer. Mas nós temos que estar com isso aqui preparado para quando acontecer. Porque naquele primeiro momento é o quê? Dá raiva. Dá raiva ser julgado. Dá raiva. Dá raiva de você não ser objeto de confiança. Dá raiva. E você está com o coração puro, com boas intenções, e a pessoa está desconfiando, está te julgando diante de uma circunstância que você vive, acha que pode tomar o pequeno pelo grande. Dá raiva, não dá raiva? Ou só eu que sinto raiva quando eu sou julgado? Só eu, gente. Amém, né? Todos. Mas aí nós temos que nos libertar dessa raiva, meu irmão. E temos que fazer isso de forma imediata. Sabe por quê, Jasmine? Porque se a gente não faz isso logo de imediato, Guerra, aquilo vai ficar criando o quê? Maturidade no nosso coração. E depois que cria maturidade, para a gente desconstruir, é muito mais difícil do que quando você libera perdão de imediato. Então guarda isso no teu coração. Quantas vezes você vai ter que me perdoar, Jasmine? Porque eu vou falhar com você, não tenha dúvida. Quantas vezes você vai me perdoar? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Ok? E é importante o quê, gente? Que a gente seja claro com o irmão. Seja claro com o irmão. Se alguma vez eu falhar contigo, Ana Paula, por favor, vem aí e fala, Fagner, você agiu assim e assado, e não foi legal. Eu não gostei. Por isso, por isso, por aquilo. Porque às vezes eu estou pecando contra você, eu estou falhando com você, e eu não estou percebendo. E eu não estou percebendo. A gente precisa falar. Nós precisamos ser transparentes. Porque o Senhor, quando ele fala, perdoa, ele quer entender, ele está dizendo para você falar para o teu irmão onde o teu irmão pecou. O Evangelho é claro, antes de você levar a tua oferta no altar, vai resolver os problemas com o teu irmão. Se tem algum problema, resolve. A gente tem que resolver. E resolver no sentido, olha, Thalita, você falou isso, você fez isso, sei, provavelmente foi sem querer, mas você fez. Então eu estou revelando para você aquilo que me magoou. E eu te perdoo. Independentemente de você pedir perdão, eu te perdoo, porque perdão é uma decisão de quem libera o perdão. Pode ser que você nem aceite meu perdão, ô Tarcísio, meu pedir perdão, mas o meu pedir de perdão, o meu liberar o perdão, não é necessariamente para você, entendeu? Mas é para mim. É isso que a gente tem que entender. O perdão, ele liberta aquele que libera o perdão, tá ligado? E não aquele que vai ser beneficiado pelo perdão. E eu quero convidar vocês aí conosco lá no Evangelho de Mateus. Carol estava no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E aí Jesus, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, ele estava ali falando sobre, ensinando, né? Sobre a oração. E aí depois ele entra na oração do Pai Nosso, né? Ensina, diz, olha, se vocês querem falar com o Pai, falem dessa maneira. E aí lá no finalzinho, no versículo 16, vejam lá, por favor. Mateus 6, perdão, não é versículo 16, não, é versículo 14. Seu Pai Celestial os perdoará, olha a condição, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Ele não está falando aqui, Guerra, o seu Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo que há, vai te perdoar, independentemente se você vai perdoar ou não, Ana Paula. Ele está condicionando.
Eu só vou perdoar, o Pai Celestial só vai perdoar se, é uma condição, se você perdoar o seu irmãozinho que te magoou. Mas também, gente, a criançada hoje está muito mimimi, né? A verdade é essa. Qualquer coisinha também magoa. Irmão, teu cadastro é desamarrado. Ai, cadastro é desamarrado. Sabe? A gente está falando de ofensas. De ofensas. Coisas que magoam de fato nosso coração. É claro que a gente tem que entender isso de uma forma bem detalhada. Tá bem? Pessoas que mexem com a nossa dignidade, né? De uma maneira ou de outra atingem a nossa confiança, vão colocar a gente numa situação, né, de dúvida ou até de vergonha perante terceiros, ok? A gente está falando dessas situações. Situações que realmente vêm a causar na gente aquela sensação de raiva, de rancor, né, de ódio, sentimentos esses que nós temos que renunciar a todo tempo, independentemente das circunstâncias. Então, olha só, seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, o que a palavra diz? Seu Pai não perdoará seus pecados. Amém? Era, Paulo, uau. É sério isso? É sério. Se você não perdoar o irmãozinho, não adianta ficar de joelho com o Senhor, fazendo jejum, pedindo, Senhor, me perdoa, perdoa meus pecados. Ele não vai te perdoar se você não perdoar o irmãozinho. Como a gente diz em direito, condição sine qua non, ou seja, a condição indispensável, perdoar o irmãozinho, ok? E a gente tem que liberar esse perdão. Um outro texto também, né, interessantíssimo, é Mateus 18, continuando em Mateus hoje. Pode abrir aí, 18, do versículo 23 ao 35. Aqui eu vou avançar um pouco, porque a primeira parte eu já até comentei com vocês, que é quando Jesus fala para Pedro, né? Para ele perdoar 70 vezes 7. E ele continua, depois de falar isso para Pedro, no versículo 23 em diante, dizendo: atenção, portanto, tá feliz, filho? Tá feliz, filho? Ó, portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. Atenção, gente, nessa palavra. Em nome de Jesus, recebe isso no teu coração. No decorrer do processo, trouxeram diante dele, então um senhor resolveu perdoar, entrar num processo de perdão de dívidas, ok? Imagina, você está devendo 10 mil para o teu patrão. Eu vou emprestar 10 mil euros, está devendo 10 mil euros para o patrão. E o patrão fala, olha, eu estou no ano da graça, vou perdoar muitas dívidas. E aí entra nesse processo de perdão de dívidas, ok? E aí levam para ele, olha lá, no decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo, que lhe devia 60 milhões de moedas. Imagina, você está devendo 60 milhões de euros a alguém. É impagável, não é? Só milagre, amém? Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou a ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens, e que todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor, e suplicou: por favor, tenha paciência comigo. Eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, que servo? O servo que foi perdoado. Ó, estou perdoando sua dívida de 60 milhões de euros, sua dívida de 60 milhões de moedas, mas está perdoada. Vai em paz e não arrume mais dívida, amém? E não arrume mais dívida. No entanto, quando esse servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo para trabalhar com ele, que trabalhava com ele, e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou pelo pescoço, aquele que foi perdoado, agarrou o que estava devendo a ele pelo pescoço, e disse: pague logo apague logo a sua dívida imediatamente. O servo se curvou diante dele, da mesma forma que ele fez lá atrás com o Senhor dele, e suplicou: tenha paciência comigo,
e eu lhe pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou aquele homem que ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não deveria ser misericordioso com seu companheiro, como tive misericórdia com você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. E aí Jesus conclui dizendo: assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recuse a perdoar de coração seus irmãos. Amém? Amém? Então, o que o Senhor está dizendo? Dois pontos centrais aqui. Que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. E mais, se eu não perdoar, eu vou sofrer as consequências da minha ausência de liberação de perdão. Entenderam isso? O Senhor está muito claro. Está muito claro para a gente hoje. Você tem que perdoar. Se você não perdoar, além dele não te perdoar, você também vai sofrer consequências por não perdoar as pessoas. Vejam como o perdão ele é importante, ele é fundamental no Evangelho de Jesus. Não há como nós vivermos com Jesus sem essa necessidade impetuosa de perdoar. Uau! Obrigado, Espírito Santo. Necessidade impetuosa de perdoar. Porque nós somos impetuosos para ferir, mas também temos que ser impetuosos para perdoar. Ou seja, reagir logo de imediato. Meu irmão, tu me feriu, mas eu te perdoo. Eu te perdoo, não fica maturando aquilo. Por quê, gente? Perdoar é uma decisão. Perdoar é uma decisão, concorda comigo? Ninguém pode me obrigar a perdoar ninguém. Ok? Ninguém pode me obrigar a perdoar ninguém. Perdoar é uma decisão, cabe a mim. E às vezes é necessário que nós estejamos em certas circunstâncias para que o Senhor abra os nossos olhos com relação a isso. E às vezes, gente, a fala do ofensor vem tão forte no nosso coração, porque você, às vezes, vai compartilhar com alguém que você entende que é seu amigo, você tem sentimento que é seu amigo, você compartilha aquilo com aquela pessoa. E aí aquela pessoa pega aquela informação que você entendia que ia ser guardada com ela, e ela compartilha aquela informação com outras pessoas, para fazer um contexto totalmente diferente do que era a realidade. Isso magoa, isso fere, isso cria no nosso coração, né, um sentimento ruim, mas ainda assim nós temos que decidir perdoar. Fagner, eu não consigo. Nós vamos orar sobre isso hoje. Porque mesmo a nossa mente falando que a gente não consegue, o nosso coração tem que estar cheio de perdão, porque a boca fala que o coração está cheio. Então nós temos que provocar o enchimento do nosso coração com essa necessidade impetuosa de perdoar. Sabe por que reter isso causa um grande mal na gente? Um grande mal. Eu não sei vocês. Se vocês ficam bem não perdoando as pessoas. Eu não fico. Eu fico mal. Porque eu fico com um sentimento ruim. Aquilo gera uma sensação, né, de descrença na humanidade. Porque uma pessoa que é seu amigo, você confia algo para ele, e ele literalmente te trai, ainda que com boas intenções. Ele podia estar com boas intenções, mas ele não tinha o direito de compartilhar uma informação que você passou para ele de forma íntima, na intimidade. Eu não imagino Jesus, guerra, para compartilhar: Senhor, eu estou com uma situação difícil nisso. Me ajuda nisso. E aí o Senhor vai parar e vai falar assim: guerra, olha só, vem cá conversar comigo com a Thalita. O Fagner me contou isso. Você imagina Jesus fazendo isso?
Você imagina, gente, Jesus fazendo isso? Imagina? Isso é fofoca. Ah, mas eu tive boa intenção, mas é fofoca. E fofoca é uma das coisas que o Senhor odeia, tá em Provérbios. Odeia. Odeia. Ele não desgosta, não, Thalita. Ele odeia. Tá lá com todas as letras. Então não compartilha com ninguém aquilo que o irmão compartilhou com você no secreto. Não compartilha sem autorização dele. É fofoca. E essa fofoca ofende a Deus e ao teu irmão. Tá claro? Às vezes, quando a pessoa vem trazer para a gente uma informação de outra, a gente vai saber muito mais sobre ela do que do outro. Amém? Amém? Isso que ele está falando sou eu, o Senhor. Está aqui, gente, está aqui. Está aqui. Está no texto que ele espiritualmente ditou para que todos nós tivéssemos ciência de quem ele é. Então, a falta de perdão nos aprisiona, nos causa doenças, inclusive psíquicas. Está aí a Carol para falar melhor do que eu sobre isso. Né? Inclusive, ela vai fazer um seminário gratuito. Ela não falou no... vai falar na Verbo News, né, Carol? Vai trazer sobre inteligência emocional bíblica para a gente. Presencial, quem puder vir presencial, quem não puder vir presencial, no online, né? Então, ela vai ministrar, né, uma conferência para a gente sobre isso. Eu já estou aqui ansiando por isso, né? Ansiando no bom sentido. Mas vejam só, voltando aqui, causa enfermidade, nos limita a guerra, nos limita bastante, porque você começa a criar aquele senso de desconfiança no coletivo, você passa a não querer mais confiar em ninguém e querer andar o quê? Sozinho. E ninguém anda sozinho. O que Jesus? Jesus tinha várias pessoas que seguiam ele, não tinha? Tinha 12 que eram os mais próximos e tinha 3 que eram os íntimos dele. Ele não andava sozinho. O nosso mestre não andava sozinho. Então ele está dizendo, não andem sós. Ah, mas ele era Jesus, ele era o cara. Ele é o cara e eu estou buscando ser exatamente como o cara é. Então eu não posso andar só, tá ligado? E aí, se eu não ando só, o que pode acontecer, meu irmão Guerra? Alguém pode vir e me trair. E o que Judas fez? O que Judas fez, André? Não traiu? E Jesus condenou ele? Hã? Jesus fez o que com ele? Perdoou. Judas é que na sua consciência de traidor foi lá e praticou suicídio. Entenderam? Vocês estão entendendo ou não estão entendendo? O teu coração e a tua mente tem que estar liberta de qualquer rancor. Porque senão você vai ficar aprisionado a isso e você vai caminhando para uma situação totalmente desgastante, física e emocionalmente. Até chegar ao ponto que você pode estar numa depressão, que você não consegue mais olhar para o lado, você não consegue mais sair de casa. Então, perdoa. É o perdão que liberta, Ana Paula. Não tem mais nada para libertar a gente, senão o perdão. Mas esse perdão, e aí eu quero entrar nessas características, né? Por que o perdão, Carol, me controla aí? Por que o perdão é tão poderoso? Né? Por que o perdão é tão poderoso? Primeiro, porque ele nos liberta da mágoa, do rancor, do ódio, do sentimento de confiança, ok? Ele nos liberta. Mas ele só nos liberta se ele for, Tarcísio, verdadeiramente genuíno. Eu sei que vocês devem estar pensando em um monte de gente para perdoar. E é essa a intenção hoje. É essa a intenção hoje. A gente tem um monte de gente para perdoar. E perdoa. Porque a nossa mente, ela vai querer nos aprisionar. Mas nós temos que mostrar esse poder de Deus nas nossas vidas. Liberando esse perdão. Mas faça isso de forma genuína. Porque senão o perdão falso, o falar por falar, não vai gerar em você a libertação que você merece ter. Que Jesus está te prometendo ter. Por que que não? Porque, na verdade, você ainda vai continuar com aquilo no seu coração. Liberar o perdão não vai apagar o que aconteceu, não é isso. Aquilo vai continuar lá. Mas uma vez eu ouvi um grande pregador falando, a ferida ela fecha e vai ficar só a cicatriz. Você não fica mais com a ferida aberta.
fica só a cicatriz. Isso é o que o perdão faz, quando ele é liberado genuinamente. A gente fica o quê? Com a cicatriz, mas a ferida ela some. Eu não vou ficar mais pensando nisso. E se eu um dia pensar naquilo, aquilo não vai mais me gerar o quê? Desconforto. Não vai me gerar nada de ruim. Por isso que tem que ser o quê? Genuíno. Não pode ser só da boca para fora. Além de libertar, ele também restaura. Uau! Eu sou uma nova pessoa. Eu estou restaurado de dentro para fora. De dentro para fora. Eu agora posso voltar a viver sem aquele sentimento que pesava, sem aquela mágoa, sem aquilo que me travava, não me deixava mais andar. Me restaura. Me restaura. Uma outra característica, ele cura. Ele cura literalmente. Se você estava com alguma doença psíquica, se você estava aprisionado, você foi liberado, mas aquilo te gerou algum tipo de mal. Tem gente que tem úlcera, e depois você vai descobrir no SOSO, se descobre tanta coisa. SOSO é um ministério, né, que a Verbo tem, de cura e libertação interior, através de você conversando com o Espírito Santo, com Deus ou com Jesus. Você vai escolher dentro da Trindade com quem você vai conversar, aquele que você gosta mais assim, de uau, né, de ter aquele papo íntimo. E aí, quantas e quantas pessoas são libertas de depressão e fobias através disso? Porque é lá dentro, é de dentro para fora. Então, cura, tira todo o nosso mal, tira tudo aquilo que de fato tem causado em nós, né, doenças. É fundamental que isso seja de forma genuína, eu volto a dizer. E até me perdoe por estar sendo repetitivo, mas tem que ser genuíno para que tudo isso aconteça. É como se fosse uma condição, ok? Eu só vou para a série seguinte se eu cumprir aquela série anterior. É assim. Então, primeiro tem que ser genuíno, para depois nós termos aí o acesso a todas essas outras libertações que o perdão gera. E a outra? Essa daqui eu acho que é a mais complicada. Ela pode, o perdão, ele pode, ele não necessariamente vai fazer isso, ele pode reaproximar as pessoas, ok? Ele pode. Entenda uma coisa, perdoar, a gente já falou, você está na igreja lá uma vez, você deu até um exemplo. Você pode até perdoar, mas não necessariamente você tem que voltar a conviver com aquela pessoa. Não necessariamente você tem que voltar a conviver, mas você pode voltar a conviver. E aí você vai reconstruir a confiança, ok? Você vai repor tudo aquilo que você tinha, que desabou com aquela traição, com aquela situação que te gerou, né, a mágoa, que te causou ali toda aquela situação que te gerou doença. Você pode voltar a conviver, Jasmine. Pode não ser fácil. Pode durar uma vida toda, pode não voltar a conviver. Mas é possível, você se reaproxima. Ok? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas aí cabe a você gerar essa confiança de novo. E aqui, mais uma vez, eu lembro de Jesus, né? Que é o nosso foco aqui. Ele, quando perdoava, você acha que ele tinha realmente em mente que não poderia se reaproximar das pessoas que ele perdoava? Será? Aquilo assim, vale a pena dar mais uma chance, vale a pena dar mais uma chance, vale a pena dar mais uma chance. Mas isso é de cada um também. É de cada um. O mais importante não é a reaproximação, o mais importante é o perdão. É liberar o perdão. E por fim, né? Por fim, Carol, o perdão gera a nossa reconciliação com Deus. E é o mais importante. Porque lembra, a gente começou falando o seguinte, de acordo com Jesus, Jesus falou para a gente aqui, se você não perdoar, o Senhor não vai te perdoar. Se você não perdoar, você vai sofrer consequências da tua falta de perdão. Então, se eu perdoo, eu me reconcilio com Deus. Lá na oração do Pai Nosso, ali, o que o Senhor fala? Né? Ele nos ensina a orar e diz, Pai nosso que estais no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Então, te pede para Deus o tempo inteiro, quando a gente ora, Senhor, perdoa, perdoa. Mas olha o que ele diz: perdoa as nossas dívidas assim como. Não esqueça do assim como. Amém? Porque se você esquecer do assim como, a primeira parte não vai ter eficácia nenhuma na tua vida. Você entendendo? Eu ouvi um amém aqui? Ouviu um amém ou não ouviu? Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Ouviu um amém aí também no online? Pode escrever um amém aí, né? Se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado, ainda sofro as consequências da falta do perdão. Gente, isso aqui é para libertação total. É para libertação total, é para andar voando com o Senhor. É tomar Red Bull todo dia de manhã. Amém? E aí eu queria te convidar, então, para fechar teus olhos. Queria te convidar para fechar teus olhos. Queria te convidar para fechar teus olhos. Fecha teus olhos agora, esvazia tua mente. Olha para o Senhor. Você que está em casa também agora, para tudo. Estiver trabalhando. Sei que é difícil fechar os olhos se estiver trabalhando. Mas tenta pelo menos se concentrar no que nós vamos ter aqui agora do Senhor. Olha para Ele agora. Peça a presença do Espírito Santo. Espírito Santo, nós pedimos agora. Esteja conosco. O Senhor habita em nós. Esteja conosco, Espírito Santo. Porque nós precisamos de Ti agora, Espírito Santo, mais do que nunca. Nós precisamos de Ti agora para nos ensinar a perdoar. Ensina-nos, Senhor, a perdoar. Nós somos tinhosos, nós somos orgulhosos, nós somos prepotentes. Tira do nosso coração e das nossas mentes todas essas características ruins, Senhor. Nós queremos viver na Tua virtude, Pai. E uma das Tuas maiores virtudes, Senhor, é perdoar aquele que nos deve. Crie em nós esse coração, Senhor, de perdão. Nos capacita, Senhor, a perdoarmos de forma imediata, Senhor. Não permita que os nossos corações fiquem endurecidos com sentimento de raiva, de rancor, de ódio. Nós já repreendemos esses sentimentos, nós não permitimos que esses sentimentos entrem em nós, Senhor. E se eles existem ou já existiram, Senhor, queima o que há e expulsa de nós qualquer resquício daquilo que já existiu, Senhor. Limpa o nosso coração. Limpa, Espírito Santo. Limpa, Espírito Santo. Enche-nos do teu amor. Eu não consigo perdoar se eu não estiver cheio do teu amor, Espírito Santo. Enche os nossos corações. Enche os nossos corações. Enche os nossos corações com teu amor. Que onde nós pisarmos, Senhor, se nós viermos a receber algum tipo de afronta, de ofensa, que nós sejamos reacionários no perdão, Senhor. Que nós já entremos perdoando aqueles que vão nos ofender, Senhor. Que nós não pensemos duas vezes, Senhor, se temos ou não condições de perdoar, se devemos ou não perdoar, se é uma ordenança tua, crie em nós um coração de perdão, Pai. Crie em nós um coração de perdão. E eu te convido agora a pensar em uma pessoa, em uma pessoa. Eu sei que são várias, mas vamos pensar em uma pessoa que tenha, de alguma maneira, no decorrer da sua vida, pede para o Espírito Santo te ajudar. Pede para o Espírito Santo te ajudar. Que às vezes alguém fez algo com a gente há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, não importa o tempo.
que pode ter nos ferido de uma forma muito forte. E aquilo gerou na gente um trauma que a gente vive até hoje. E a gente precisa lembrar disso agora para liberar o perdão. Eu vou fazer esse mesmo processo com vocês agora. Pensa numa pessoa. E se você sentir genuinamente perdoar essa pessoa, faz isso agora. E sinta a liberdade que o Senhor Jesus vai promover em você. E o quanto você vai fluir em espírito de hoje em diante. Recebe isso do Senhor agora. É só você e Ele. Não tem mais ninguém. Nem a pessoa que te feriu está aí. É só você e Ele. Só você e Ele. Nós não somos escravos do medo. Nós não somos escravos do medo. Não tenha medo de perdoar. O amor joga fora todo medo. É o amor ágape. É o amor do Senhor sobre a tua vida. Se encha do amor dele. Se encha do amor dele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. 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 Louvado seja o teu nome. Amém? Como se sentem? Perdi 50 quilos agora, tô magrinho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Dá o Deusão. Deus, obrigada por essa palavra, Pai. Obrigada pelo seu cuidado conosco. E eu peço que o Senhor venha trabalhar essa palavra cada dia mais e mais em nossos corações e que nós possamos ser seus filhos, que tenhamos discernimento de espírito todas as vezes, porque o perdão é uma decisão, né? O perdão, ele depende do nosso coração, da nossa mente, isso tudo está na palavra, o que está no nosso coração é o que sai pela nossa boca, a nossa mente tem que estar alinhada à mente de Cristo, então nós temos que tomar essas decisões junto com o reino, né? Então eu agradeço a Deus pela palavra e por ela ecoar ao longo dos nossos dias, da nossa semana, está sempre nos moldando a cada tempo. E já fazendo um link com a palavra, eu costumo dizer que nós somos condicionados pelo meio em que nós estamos inseridos. Tem algumas pessoas que dizem que nós somos a média de 5 pessoas que estão mais próximas de nós. E são... Se a gente parar aí para pensar nas 5 pessoas que estão ao nosso redor, elas fazem a nossa média. Isso é muito profundo, né? Quem somos nós? Então, mas, ó, um lado bom. Se a gente colocar Deus, Jesus e Espírito Santo, sobra só dois. Só 2 seres humanos vivos aqui no mundo, influenciados pelo mundo, gente. Isso é muito bom. Pronto. A metade do caminho está feito. Então, quando a gente pensa em inteligência emocional, é nós termos a capacidade de lidar com o outro e conosco ao mesmo tempo. Não é impossível. E todas as pessoas que eu atendo,
Eu falo assim, pensa antes de falar. Gente, vocês pensam antes de falar? Vocês que estão online, sabe? Fernando, Rosângela, Raquel, Celso, Leide. Vocês pensam antes de falar? E é muito rápido, porque enquanto o outro está falando, você absorve o que ele está falando, você pensa qual é a sua resposta e a consequência da sua resposta. Isso é uma decisão também. Como um perdão é uma decisão, pensar o que você vai falar é uma decisão. E é algo que é difícil, porque todas as vezes que você. E isso eu falo com o Wagner. Eu falo para ele assim: quando eu falo algo ruim, eu sou pior do que você. E isso eu tô abrindo assim, o meu coração até para vocês. Porque eu penso antes de falar. E se eu falo algo ruim, eu sei qual vai ser a profundidade do que eu falo. O Senhor fala na palavra que aquele que não tem sabedoria sobre o que fala, ele é perdoado. Aquele que tem conhecimento do que faz e do que fala, já tem um peso maior. Então, aqui na Verbo News, eu digo que nós vamos ter um tempo para falar sobre inteligência emocional. E uns tempos, assim, eu espero, porque inteligência emocional envolve toda a nossa vida, né? Hoje de manhã o Senhor me incomodou para que nós pudéssemos ter esse tempo, tá? E tratando inteligência emocional aos olhos de vários pontos da Bíblia. Nós vamos começar, vamos colocar o dia, vamos fazer arte, colocar o dia na página da Verbo, do Instagram, e provavelmente deve ser aos sábados, tá? Sábado, eu ainda vou ver, vou orar, um sábado ou que tenha escola e à tarde seja um workshop, né? Pode ser melhor, assim, já emenda uma coisa na outra. É um dia voltado ao Senhor que nós vamos ter para imergir na palavra. Então, estejam convidados, para descortinar algumas coisas na nossa vida, né? Mas é uma decisão também, porque quando a gente decide enxergar o que o Senhor tem para fazer, não dá mais para voltar atrás. Quando a gente para pensar antes de agir, já é uma sabedoria que você tem e não tem mais como voltar atrás. Não tem como falar assim, nem pensei para falar. Não, você pensou. E isso é poderoso demais. Então, Hoje isso também é que assim, a gente pouco vai precisar de perdão, né? A gente vai precisar mais de perdão que ser perdoado. Vai Então, pensar antes de falar, né? mas é aquilo, nós estamos sempre suscetíveis ao erro, porque nós somos influenciados por esse meio em que nós estamos. E às vezes o meio que nós estamos inseridos, ele grita dentro do nosso eu e é como um cabo de guerra e nos puxa mais para o natural do que para o reino. Então a gente tem que ter esse coração que o Fagner falou hoje, perdoador. A gente tem que ter esse coração de se colocar no lugar do outro. A gente tem que ter esse coração de, poxa, podia ser eu que podia estar errando. Não é fácil, mas o Senhor nos permite passar por situações que vai nos moldar para que a gente enxergue o outro com amor. E assim ele vai tratando até o fim dos nossos dias, né? E glória a Deus, porque o nosso coração está aqui para ser moldável e nós escolhemos isso todos os dias da nossa vida. Raquel, Rosângela, Fernando, nós vamos ter a transmissão online, vamos ter também o presencial, tá? Da inteligência emocional. Então, criem expectativas e principalmente orem por esse momento. Que é um momento do Senhor, é Ele que vai trabalhar com todos que vão estar separados para estarem aqui. Continuando, dia 14 de outubro nós temos a primeira aula da Escola de Negócios. Aula inaugural. Como trazer Jesus para os nossos negócios, né? Como sermos empresários e aqueles que vão estar à frente do projeto que o Senhor nos dá, mas com Ele, né? Isso é o mais importante. Seguimos com a Escola Sobrenatural, que próximo sábado tem aula. Quem quiser pode vir, sintam-se convidados de 10 a meio-dia. Além disso, as reuniões às terças da Igreja no Lar, em casa. Quem quiser mais informações é só mandar uma mensagem. E agora eu vou orar para nós fecharmos a nossa reunião e o Senhor continuar falando aos nossos corações, como Ele está falando, e nossos ouvidos e nossos
olhos espirituais, Senhor, sejam cada vez mais fitados em Ti, que a gente possa ter a Sua palavra sempre fortalecida no nosso eu. E obrigada, Pai, porque a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Pai, que nós possamos ser filhos obedientes. Pai, que o nosso eu seja calado todos os dias. Pai, obrigada pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua pronta entrega de tudo que há no reino sobre nós. Que nós não venhamos fechar os olhos para ti e olhar para o mundo, Pai. Nos molda, nos cala e alinha a nossa mente à mente de Cristo todos os dias. Deus, eu te peço uma semana fantástica, onde o Senhor permita que a gente te enxergue a cada instante, que nós possamos ser aqueles que vão exalar o seu perfume, Senhor. Eu te peço uma semana onde o Senhor nos incomode para agir como o Senhor agiria aqui. Pai, eu te agradeço, porque nós somos geração eleita, nação santa, sacerdotes reais, Pai. Povo adquirido, escolhido por ti, Pai. E fomos resgatados das trevas, e lá não vamos escolher estar. Assim eu te agradeço, Jesus, por mais essa reunião. Te agradeço participar dela, pela permissão de estar aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, obrigada, Jesus, também pelos visitantes, por aqueles que vão estar conosco no online mais à frente, que você possa abraçar eles, nos inundar da sua verdade. A Kel, seja muito bem-vinda à família Verbo Portugal. Nós amamos a sua vida e a sua família, viu? E você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Qualquer questão, pedido de oração, vocês podem pôr pedido de oração lá no Instagram, podem pôr aí no chat também, quem quiser. E aqui no presencial nós também temos a caixinha da gratidão e dos pedidos também. O Senhor fala em Filipenses 4, que é para nós buscarmos, que Ele é reconhecer a nossa voz e em ação de graças também. Então, em nome de Jesus, que possamos continuar com a presença dEle. Amém. Amém. Olha, um beijo para todos que estão aí no online. Tenham um domingo fantástico. Qualquer pedido Bom de domingo, oração pessoal. no chat.